No Brasil, 27 homens e meninos sofrem violência sexual todos os dias. Eles representam só 12% de todos os casos, mas ainda se estima que isso seja subnotificado, ou seja, essas violências acontecem, mas elas não são denunciadas, por uma série de motivos que a gente vai discutir. Esse é um tema ainda muito tabu na nossa sociedade e que eu já percebo no canal há algum tempo, nos relatos que muitos seguidores me mandam. Às vezes está lá, o cara está comentando um outro assunto, mas ele pontua lá atrás que ele sofreu algum tipo de violência quando ele era criança ou adolescente, ou às vezes até adulto. Então, para isso, hoje, eu chamei meu amigo psicólogo Leiliano Reis, meu grande parceiro que está sempre aqui no canal. Eu precisava de um respaldo muito profissional, muito sério para tratar desse assunto. Eu não consegui imaginar ninguém melhor do que você, querido. Como é que você tá? Tô bem, tô feliz de estar de volta aqui. Tenho visto o eco dessas participações e que bom poder falar sobre esse assunto tão sério e importante até pra gente se educar. Falta muitas vezes informação, letramento no tema para se proteger, para poder se ressignificar também. Então, vamos lá. Lei, eu sei que é muito difícil a gente estimar isso com algum nível de precisão, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira, mas qual é o tamanho do impacto que um abuso, uma violência sexual pode causar numa criança ou no adolescente a longo prazo? A mesma experiência em contextos similares, né, variáveis, vamos dizer assim, similares, tem diferentes impactos em cada indivíduo. O que eu posso dizer é que o estrago é grande. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem elaborar ou entender aquela violência e ficam fixadas no trauma e não conseguem acessar relações saudáveis, fazer escolhas saudáveis, porque parece que é só sexual, porque a raiz do trauma é sexual, mas isso ecoa em todos os outros aspectos, porque vai impactar em autoestima, tomada de decisão, uma coisa que a gente nomeia como senso de agência, né? Eu sou o protagonista, ou eu tô agindo para minha escolha. Tem gente que não consegue desenvolver isso na vida porque teve o corpo abusado, objetificado, violentado e entende muito cedo e sem repertório, né, que foi feito para prazer alheio, então não para o próprio. E não consegue nem declarar ou diferenciar o que é o meu prazer, o que é o prazer do outro. Posso ter prazer, eu tô aqui para servir, enfim. Principalmente desses ocorridos na infância e na adolescência, tem um impacto com a pouca capacidade de elaborar, de se defender, de pedir ajuda. Vem sempre com uma camada de constrangimento, de vergonha, de culpa. Muitas vezes a gente vai elaborando ao longo da nossa conversa, mas são estragos bastante significativos, mas não irreparáveis. Quando possível acessar, quando possível trabalhar isso por meio terapêutico, com apoio, é possível resolver, sim. E resolver não é apagar, né? A gente tem essa fantasia de que tratar esse tipo de trauma eu apago. Esquecer, né? Esqueci e não, é deixar de ser dominado, definido por isso, né? Eu tenho essa memória, tá na minha história, eu entrei em contato com ela, mas não quer dizer que toda outra experiência é uma ameaça. E daí eu consigo começar a eleger, fazer escolhas das experiências que eu quero viver. Eu imagino que um outro aspecto que também é impactado nessa criança, nesse adolescente, conforme ele envelhece, é o senso de confiança também, porque a gente sabe que a maioria dos casos dos abusos, das violências sexuais, acontecem dentro de casa e acontecem com parentes, acontecem com figuras de responsabilidade, com alguém que a criança ou o adolescente conhece. Essa vítima, ela passa a ter mais dificuldade de lidar tanto com membros de família, né, mas também transferir essa falta de confiança para futuros parceiros. O corpo traumatizado, ele, nessa raiz, pensando nesse recorte, que normalmente é esse quadro mesmo, né, de alguém que tem poder nessa relação e usufrui desse poder para o abuso, ele imprime um trauma que o corpo não faz uma interpretação direta, né? Somente na família ele vai ter uma rejeição, uma resistência, falta de confiança, se sentir inseguro. Mas qualquer relação ou pessoa externa a isso, que pode engatilhar, tirando o gatilho desse lugar do senso comum, mas pode trazer uma mensagem de perigo, ameaça, consciente ou inconsciente, porque nem sempre a reação tem nome, né? Pode trazer também insegurança. Então, às vezes, eu tô numa relação com alguém mais jovem, que não necessariamente tem uma característica visual ou comportamental parecida com o abusador ou abusadora, porque também tem isso, né? A gente sempre imagina um homem abusando por um viés aí que a gente carrega, mas alguma coisa naquilo, pro código que se estabeleceu na experiência traumática, reproduz pra mim, então ameaça. E aí eu vou me sentir inseguro. E aí vai pra todos os lugares de controle
excessivo numa relação, contínua ansiedade, essa necessidade de ser bonzinho o tempo todo para poder agradar o outro, porque eu não me sinto merecedor daquilo e tô inseguro. E aí eu nunca sei o quanto eu agrado aquele outro, porque tem 2 coisas aí, né, eu tenho que agradar porque eu tenho que ser o objeto do prazer daquele outro. Hum. E além disso, eu não sei o limite desse agradar. Ou seja, são tantas coisas possíveis, mas uma coisa importante para colocar é que nem tudo isso que eu estou nomeando é sobre resultado de um trauma de abuso, né. Então a gente também tem uma tendência de colocar relações muito objetivas, né, "Ah, eu gosto disso, eu faço aquilo porque eu fui abusado". Demanda investigação, não é tão simples assim. Até para não virar uma pauta que simplifica demais as questões de comportamento e de personalidade. A gente tem um gato querendo participar aqui, não sei se a Uhum. câmera vai pegar. Como é que isso tem se manifestado na sua terapia, nos seus pacientes? Isso tem surgido com os seus pacientes? E como é que isso surge? Porque você falou algumas coisas que ficou para mim, eu fiquei pensando o quanto esse modo como essa pessoa se comporta nesse relacionamento, o quanto isso é consciente ou é inconsciente, porque muitas vezes também outra coisa comum que veio nos relatos foi de que a pessoa só vai se dar conta de que ela sofreu algum tipo de abuso muito tempo depois. Uhum. Já na vida adulta ou depois quando ela começa a ter a vida sexual dela e às vezes tem algum gatilho, alguma coisa que faz ela repensar algo que aconteceu no passado e pensa: "Opa, aquilo ali não foi tão Então legal. tranquilo quanto eu imaginava". É. A gente precisa começar a entender que abuso é qualquer ação que parte de uma demanda do poder, né, de um uso do poder, que é invasiva não autorizada, né, e a gente tem uma tendência de caracterizar que penetração peniana é abuso, se foi Exato. um toque, se foi uma fala muitas vezes, não é. E não, qualquer situação que te invade, não é autorizada, que te incomoda, você não tá confortável, é abuso. A partir daí, muita gente chega no consultório, primeiro que pensando o recorte de homens gays, existe uma confusão do que é abuso, porque o homem ele é muitas vezes educado para ser sexual, para ter uma atitude, uma vida sexual, e o homem gay tem um outro recorte que ele não pode ter essa vida sexual que ele deseja. Hum. Então o desejo dele é confundido quando ele inaugura uma existência a partir do abuso, porque tem isso também. Esse corpo abusado, muitas vezes é um corpo que a pessoa que exerce poder tem uma fantasia de educação. Vou punir esse corpo. Eu vou abusar desse corpo para aprender a ser homem, ou para entender o quanto isso é ruim, né, essa submissão. E aí a pessoa confunde e demora para poder nomear quando nomeia, porque confunde, esse corpo. É muito comum eu ouvir em consultório falas do tipo assim: "Eu sempre fui muito sexual, com 12 anos já dava para todo mundo". E aí eu falo: "Mas quanto de maturidade alguém de 12 anos consegue ter para eleger a sua sexualidade, o seu desejo, quando deveria ser uma fase de descoberta, né, até talvez de alguma experiência, mas ainda de toque, de investigação". Nomear isso às vezes é uma defesa e é uma camada fantasiosa que a pessoa cria para se proteger da dor daqueles abusos, mas não dá para ter 12 anos e ter tanto poder sexual e autonomia. E aí isso tudo fica uma confusão e a gente nomeia como dissociação. Na infância é muito comum, como um mecanismo de defesa. Eu fragmento a experiência traumática e tento encontrar recortes um pouco mais racionais ou possíveis para lidar com a dor daquilo. E daí eu viro um adulto que eu não sei se de fato eu fui abusado. E aí no consultório vem muitas falas que quando começam a me relatar os conflitos que estão enfrentando, comportamentos, questões relacionais principalmente, já me sobe uma luzinha. Deve ter uma história de abuso. Mas em nenhum momento isso é provocado na minha fala, né, no meu manejo clínico, porque o primeiro passo é criar um ambiente seguro para que essa dor possa ser expressada a partir do outro, não a partir do que eu quero que ele diga a qualquer custo para poder elaborar. É um processo em que a pessoa tem que ativamente também começar a trazer esse conteúdo de volta, né. A gente provoca essa atividade, na verdade. A gente vai falando de outros temas, e aí parece que a pessoa ficou falando só de uma questão no trabalho, vamos supor. E aí a própria pessoa fala: "Nossa, mas eu só falo de problemas do meu trabalho", porque ela tem essa fantasia de que ela só tá falando sobre problemas do trabalho. E ela tá falando de questões de relacionamento, ela tá falando de relacionar-se. Então tem o eco ali. E daí, conforme você vai construindo o pavimento dessa estrada, uma hora o carro passa, né, uma hora vem, e às vezes escapa numa fala nomeando que foi um abuso, mas às vezes não. Muitas vezes a fala é uma fala dolorosa, é uma fala triste, melancólica, angustiante, mas que a pessoa não consegue usar a palavra "fui abusado, fui violentado", mas "fulano fez tal coisa comigo". E é curioso porque conforme a gente vai falando, a gente vai percebendo um universo muito mais amplo do que a gente só imagina de abuso. E eu acho que essa é uma das grandes questões de por que que isso é tão pouco discutido. A gente sabe que, evidentemente, os casos de
abuso, violência sexual com mulheres é muito maior, com meninas é muito maior, mas isso também não significa que não acontece com os homens, e ele é muito menos discutido também por causa disso, por uma complexidade no modo como os homens lidam com a sexualidade. São duas discussões que eu precisava ter aqui também. A primeira é essa ideia de como que a masculinidade, a nossa ideia de masculinidade afeta, nubla essa percepção do que é um abuso. Porque muitas vezes, um caso que eu queria trazer aqui, que também é outra forma de abuso e que também pode acontecer com meninos ou adolescentes que são gays ou que estão, enfim, dão sinais da sua homossexualidade, é aquela coisa, o pai pega a criança ou, enfim, um adolescente de 14 anos e leva para um bordel para ter a primeira experiência sexual com uma mulher. Para, olha, vamos aqui endireitar, vamos mostrar para ele o que é bom, isso aqui é o caminho correto, é isso que você Hum. tem que curtir, você tem que gostar é de mulher. Isso também é uma forma de abuso. É uma forma de abuso porque não é negociado, né. Se esse outro expressa o desejo real, porque também é isso, posso dizer para o meu pai que eu quero só porque eu tenho medo de falar do que realmente quero, né, e toda a construção e educação ali. Eu acho que isso era muito comum mais antigamente, né, eu tinha um pavor disso, por sorte meu pai nem falava sobre sexo comigo, porque eu ouvi muito esse relato: "Ah, com 17, 18 anos vai para o puteiro para poder começar a vida". Você quer ir para o puteiro? Você quer objetificar outro corpo? Você quer começar sua vida sexual sem afeto, dessa maneira? Ou de repente a sua vida sexual já começou do jeito que você queria Uhum, e o pai não sabe? Então, sai do lugar de uma experiência prazerosa para um lugar de corretivo ou de educativo, né? Como uhum. se fosse pedagógico fazer esse tipo de coisa, né? É punitivo de certa maneira, né. Tá Se o punindo. pai desconfia que o filho tem tendências, aí a uma homossexualidade, bissexualidade, que seja, mas que alguma coisa escapa da imagem desse pai machista, que o filho talvez não seja tão macho, a tendência de forçar mais essa barra é maior. De cobrar mais uma namorada, de cobrar mais uma vida sexual, de questionar a intimidade, inclusive, que também é um tipo de abuso, né. Mesmo que se tenha num ambiente familiar uma fala aberta sobre sexo e sexualidade, o que a pessoa faz de fato na intimidade não é algo banalizado e tem que ser confortável para que a pessoa queira compartilhar. Então até perguntar isso, né, comeu quantas? Já tá metendo por aí? Ó, não esquece a camisinha. Já é uma pressão, Uma né, já é maneira uma. de abusar psicologicamente e que é conectado com a questão sexual, né. E aí a gente tem um outro caso que também eu lembro muito de relatos que eu recebo, que é o adolescente tá ali, aquela pilha de hormônios, se entende como um garoto gay, quer ter experiências com outros homens, e aí essa pessoa parte para uma experiência que é clandestina, com outro homem, é uma experiência que ele desejou, ele organizou, ele combinou com aquela pessoa, só que no momento que acontece, acontece de uma forma que vai além do que ele gostaria. Casos em que a primeira experiência sexual é uma experiência de abuso, porque ele tá ali, chega no momento e fala: "Talvez isso eu não queira", ou "Não quero dessa maneira", ou a outra pessoa, isso são 2 relatos que estão vindo especificamente na minha cabeça que eu recebi, eram 2 homens casados especificamente, se aproveitando de 2 moleques, um tinha 14, o outro, se eu não me engano, me contou com 16, e que basicamente usou o moleque, levou Os no. 2 homens eram casados entre si ou Não, não, mulher? não, 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 são duas histórias separadas, Ah, que entendi. eu já recebi de relatos que eram muito semelhantes nesse aspecto. Eles estavam começando a vida sexual, começaram a conversar por chat, por Grindr, enfim, bate-papo UOL, e aí combina com esse homem que é um homem mais velho, vai num lugar clandestino, um deles foi no meio do mato, o outro foi numa construção abandonada, e aí chega na hora H, o cara, ele não é propriamente violento, mas assim, é um cara que não se preocupa com o prazer do outro menino e tá lá e abusa, além de estar transando com um menino menor de idade, e tá lá sem nenhum cuidado, sem afeto, sem amor, sem. Hum, E aí a pessoa depois leva um tempo pra perceber que foi abusada, que aquilo foi um abuso. Quando chegou no momento em que pra ela não estava bom, mas o homem continuou da mesma maneira, e ao mesmo tempo ela pensa: "Não, mas é a primeira vez, eu não sei como é, talvez tenha que doer mesmo", enfim, então tudo fica muito nebuloso. E aí eu acho que esse é um outro caso que eu queria ver a sua opinião a respeito disso, essa dificuldade de compreender também as nossas primeiras experiências como talvez experiências também traumáticas e abusivas. eu posso dizer que 80, 90% dos casos dos meus pacientes ao longo da minha jornada clínica, a primeira relação, ainda que eles não nomeiem como abusiva, foi uma relação violenta. Ah, eu estava não sei aonde, conheci uma pessoa, baixou minha calça e me comeu. Sem camisinha, sem beijo, sem abraço, sem afeto, sem nada. Atrás de não sei aonde. Uhum. É raro que o relato seja romântico. Era uma pessoa que estava conhecendo, que eu gostava, que era legal. A gente fez isso, a gente fez aquilo. A gente foi aos poucos, a gente foi se descobrindo, é sempre muito na pressa, né. Na pressa e tem uma coisa agressiva
agressiva. E tem um outro ponto importante que é, isso não é só na cidade do interior, tá? Até hoje existem homens Claro. casados que reprimiram sua sexualidade por alguma questão histórica e do machismo também, porque não tem uma fluência para investigar o que deseja, o que gosta e tal, e que continuam praticando isso, e aí é isso, né? É a repetição do abuso, porque daí a pessoa que foi abusada acha que esse é o lugar do prazer automático ou contínuo. Enquanto você não elege como consciente, né, e tem proveito daquilo, mas ainda tem um lugar de muita submissão, né? Eu não vou beijar tua boca, eu não quero ver tua cara, você vai dar de quatro, você vai chupar meu pau, o que quer que seja, mas sempre num lugar de dominação sobre o outro, porque é uma maneira de fantasiar um controle. Só que isso não é só o recorte desse homem casado, supostamente hétero, o que quer que seja. Tem muito homem gay que também faz a violência sem ter entendimento de que é violência, tendo um entendimento de repetição. Foi assim que foi comigo, então isso é o comum, né? O comum é fazer isso, o comum é não perguntar se o outro quer, o comum é invadir esse corpo, o comum é se esse outro no meio fala para, eu acho que é um sinal de continua porque tá gostando, é uma fantasia, Uhum. né, e não é, se é para de verdade. Inclusive de migrar para uma violência física, além da violência sexual de agressão mesmo, tá, de enforcamento ou qualquer coisa do tipo, porque eu quero reforçar o meu poder. Eu acho que é só importante a gente fazer aqui uma distinção de que a gente está falando em casos onde não há consentimento para que isso aconteça. Evidentemente, existem pessoas que têm a fantasia de que isso aconteça. Já tive aqui a presença do Dom Cruel, a gente já falou sobre BDSM aqui no canal, procura esse vídeo também, que quando você está falando sobre uma questão de dominação e submissão, é um processo, é um jogo de cena em que os dois estão muito confortáveis e muito felizes e dispostos que aquilo aconteça, porque aquilo provoca uma energia sexual em ambos, então tem que ter um consentimento. E aqui a gente está falando de situações em que esse consentimento não está claro, entendeu? Então, mas tem uma confusão, porque aí tem o consentimento, mas também um consentimento, quando pensando psicologicamente saudável, de eu me visitei, eu entendo que o que eu faço por prazer não é uma perversidade, eu não estou usufruindo de um corpo que não tem autonomia e decisão, é negociado, é acordado, né, nessas práticas de BDSM, quando saudáveis e bem organizadas, tá nesse lugar de eu sinto prazer com essas práticas, então eu escolho esse prazer. O Uhum. ponto é que tem um lugar de consentimento consciente, desse senso de agência, eu entendo esse cenário e me coloco nele porque eu tenho real prazer, mas tem um consentimento sem consciência e sem senso de agência. Eu acho que o normal é esse tipo de violência, eu acho que o normal é esse sexo escondido, Entendi. eu acho que isso é o normal. Na verdade, você precisa e com o processo terapêutico você consegue desenvolver uma habilidade de olhar de fora e dizer assim: Isso não está me violentando, meu corpo está presente." Um dos indicadores para diferenciar se é abuso ou não é a presença do corpo. Meu corpo está presente, o meu prazer está presente, o meu gozo, não o gozo literalmente final, né, mas o gozo do processo está presente. Eu tô aqui. O que eu quero fazer, o que eu gosto está acontecendo. Aí é diferente. É Entendi. diferente do consentimento de eu só achar que é isso mesmo e ficar Uhum. repetindo. Na inércia, né, eu não conheço melhor, não tenho conhecimento para saber que não precisa ser desse jeito, então eu dou meu Eu consentimento. já ouvi relatos do tipo da pessoa que ela precisava gravar escondidas relações sexuais, e ela tinha prazer depois assistindo a relação que ela mesma teve, e na investigação, no processo há muitos anos, no processo psicológico, ela contava que quando ela via o corpo dela, ela se via na cena, ela não se percebia na cena, era como se fosse uma outra pessoa tendo aquela relação sexual, e ela se masturbava e tinha prazer. O prazer dela não estava presente na cena, era como se fosse um filme pornográfico. Ela virava meio que um objeto. Totalmente um objeto, terminava a relação com uma sensação de vazio muito grande. Quando a relação acabava, ela falava: "Me sentia vazio", tinha até uma melancolia, então tinha um impulso anterior de eu preciso fazer isso, como se fosse uma compulsão e não um desejo, né, eu preciso Uhum. preencher esse vazio, tinha a experiência, e depois que terminava a experiência, um vazio, práticas muito repetidas de pessoas que não iam beijar, não ia ter carinho, não ia dormir junto, não ia ter nada de afeto ou de troca, era só literalmente entra, faz o sexo e vai embora, e depois assistindo aquela experiência a pessoa se estimulava. E ela era uma vítima de abuso no Era uma passado? depois de 3 anos de investigação conseguiu entender que tinha uma questão de abuso. Olha que interessante, porque quando a gente identificou a experiência de abuso, o relato começava contando: "Eu vi alguém sendo abusado", porque na dissociação ela se descolou de si mesma, né, porque dói muito, então eu não sou a pessoa que está sendo abusada, eu estava Uhum. fora daquele quarto olhando pela fresta ali da fresta, da gretinha da porta ali, alguém sendo abusado. Até que depois de um trabalho, veio à tona de que na verdade quem estava sendo abusado era a própria Essa pessoa. pessoa. Você entende que o abuso, a violência sexual
é um ciclo, então existe uma chance de que a pessoa abusada pode se tornar um abusador. Pode, mas não por uma escolha ou uma consciência, né. Eu aprendo que isso é código sexual, isso é código de relacionamento íntimo, eu reproduzo, mas não porque eu escolho reproduzir em alguns casos, tá. Não tô falando de todos os casos, porque alguns casos são mais conscientes, ainda mais com tanta informação que a gente tem. E uma outra pergunta, um outro senso comum que existe a respeito do abuso, da violência sexual, é de que se trata muito mais de poder, de um exercício de poder, do que uma extravasão de um desejo. Sim, para a gente poder, entender abuso, né, como abuso, a gente tem que ter uma relação de poder. Seja ela familiar, hierárquica, religiosa, corporativa, porque se é só extravasar o desejo, esse desejo autônomo que me dá essa possibilidade de agir, tem uma parte do desejo considerada saudável, que é a coisa do cativar. Eu vou cativar o meu desejo, eu vou buscar meios, conhecer alguém interessante que tem a ver comigo, que eu gosto, que gosta, tem um negociar. Pode até ser o sexo casual, mas ainda assim é uma escolha, e é uma escolha mútua. Como é que nós que somos adultos e cuidamos de crianças, como é que a gente pode detectar que essa criança talvez esteja sendo vítima de uma violência sexual? O comportamento da criança muda, porque a criança é muito corporal, ela tem pouco repertório ainda de símbolo, né, declaratório para poder dizer o que que ela está vivenciando ali ou não. No máximo, algumas crianças acontecem de um relato literal a partir do vocabulário que alcança, né, tipo: "Ah, meu tio me abraçou muito forte, o meu primo me colocou no colo dele e daí, não estava gostoso". A criança nessa relação, ela vai te dar sinais muito claros de que ou ela vai se fixar muito num adulto, que normalmente é o não abusador, ou pode até ser o abusador, porque ela entende um vínculo ali na dor. Ela vai ter medo de pessoas, ela vai ter medo de socializar, ela vai ter uma variação de humor muito grande. Era uma criança que normalmente está feliz brincando, está motivada, curiosa, de repente ela se fecha, ela se retrai, ou ela fica muito irritada, ou ela fica muito chorosa, ou ela regride. Muito comum que a criança regrida para um lugar da segurança. Então ela é uma criança de 7 anos, vamos supor, sofreu um abuso, ela vai voltar a chupeta, ela vai voltar a fazer xixi na cama, querer a mamadeira, qualquer coisa que represente um estágio anterior ao estágio do sofrimento, Uhum. à experiência traumática. E é óbvio que ela não faz isso conscientemente, é só um corpo emocionalmente reagindo à experiência, mas é uma tentativa desse corpo de sobreviver. E no caso de um adolescente, que eu acho que é mais difícil, porque o adolescente já tem um pouco mais de consciência de próprio corpo, tem um pouco mais de consciência do que é sexo, né, mesmo que seja teoricamente falando, mas ainda assim não está ali comunicando aquilo, porque não sente confiança para poder comunicar, não pode falar sobre o que está acontecendo. Eu acho que alguns sinais muito parecido com os das crianças, em termos de Hum, mudança de comportamento, de humor, pode ter um traço de autodepreciação no hum. visual, era uma pessoa mais vaidosa e de repente começa a ficar menos vaidoso, um processo de reclusão social, né, então será aquele adolescente que tinha amigos e tinha uma demanda ali de sair, de fazer coisas, de repente começa a se fechar. Tão difícil com o adolescente a questão do humor, porque o adolescente tem já as suas Uhum. variáveis aí, né, mas acho que tem esses lugares de uma mudança do padrão, né, então assim, os pais sabem daquele filho que tá sempre ali fechado, quietinho, de repente muda. Dificilmente muda para um polo positivo, tá. Assim, ah, ficou muito eufórico, não é necessariamente resultado De um de abuso. trauma, é. E é um pouco mais delicado, porque se não é uma família que fala sobre isso e que não fala sobre o corpo, sobre a intimidade, dificilmente vai conseguir abordar e essa pessoa, esse adolescente se sente seguro até pra trazer alguma coisa. Eu acho engraçado que você falou a respeito da mudança na vaidade. Eu li o livro da Roxane Gay, que é uma Uhum. feminista super, uma grande escritora, um livro autobiográfico dela que chama Fome, não sei se você já viu. Sim, eu sei qual é. E ela conta exatamente isso. Ao longo de vários ensaios que ela fala sobre a questão de comida, de alimentação, o corpo dela era uma mulher gorda. E aí ela conta ali, acho que é a primeira vez que ela contou publicamente isso, que ela começou a engordar depois que ela sofreu uma violência sexual. E só muito tempo depois, na vida adulta, que ela começou a entender que o processo dela de comer muito além do que o normal, a ponto de ganhar peso, e cada vez ganhar mais e mais peso, era uma forma de se proteger, era uma forma de se tornar menos atraente para esse abusador ou para o homem, para o olhar masculino, né, um jeito. Ameaças, né. Exato, um jeito de se proteger. E isso encaixa com uma outra coisa que eu queria conversar contigo, que é essa grande confusão que existe, toda a questão de abuso infantil e abuso infantil com menino já é muito difícil, mas quando a gente está lidando com pessoas que são homossexuais ou bissexuais, você tem aí um grau extra de confusão quando esse abusador também é um homem. E aí
alguns dos relatos que eu recebi expressavam uma certa confusão, e aí a gente fala sobre culpa, que é uma coisa que a gente tangenciou no começo aqui, que é, mesmo durante o momento de abuso, ela perceber que houve uma ereção. E aí muitos deles ficam confusos e será que foi abuso mesmo? Porque eu fiquei de pau duro, então será que foi abuso? Será que eu pedi? Será que eu estimulei? Será que eu gostei? Eu autorizei, Eu parte da minha autorizei? reação, né. O pau duro, ele é uma reação fisiológica do estímulo, né, e em especial nesse corpo que está sendo descoberto, que ainda não consegue entender, porque quando você já consegue entender e tá numa experiência, aí você vai num date, não tem tesão na pessoa, e o seu pau não fica duro, porque você tem consciência daquilo que te atrai e não te atrai. Você imagina que nesse lugar a pessoa ainda não conseguiu criar um repertório, né, criança nem tem que ter repertório pra isso, mas não tem um repertório pra dizer gosto, não gosto. Então esse corpo estimulado, ele vai reagir. E daí imprime justamente essa camada de assim, eu autorizei, eu senti prazer. E aí eu fixo nesse objeto, né? Eu passo a vida inteira tendo esse padrão ou essa repetição, porque eu fixei naquela experiência, como se aquilo fosse o meu prazer. E depois descobre que nem era. Mas é comum e traz exatamente esses olhares. Então a mensagem principal é: reação fisiológica em experiência sexual não é sinônimo de prazer. Nem sinônimo de autorização e consentimento. Exatamente. E aí o outro ponto que também causa confusão e causa culpa, e isso é uma grande discussão, quando eu abri caixa de pergunta no Instagram essa semana para essa nossa entrevista, eu recebi 3 pessoas perguntando isso, contando histórias diferentes, que é pessoas que definem esse momento como o momento em que se cristalizou a sua orientação sexual. Eu acho que eu sou gay porque eu fui abusado. E ainda os que pensam ao contrário, eu fui abusado porque eu já dava sinais de que eu era gay. Sim, a culpa é minha. A culpa é É o minha. meu corpo que convidava o abuso. Exato. É engraçado porque eu vivi abuso dos 8 aos 11, pai da minha melhor amiga, eu desejo que ele tenha uma morte lenta e dolorosa. Eu tive essa dúvida durante muito tempo, trabalhei em terapia, e um dia eu peguei uma foto minha de criança antes da experiência do abuso, eu falei assim: "Não, que bichinha, já estava ali em mim, né, antes", né. Então o que eu quero dizer com isso é, a nossa construção de sexualidade, ela não se dá por um evento. E quando falo um evento, não quer dizer uma experiência de abuso, mas uma sequência desses mesmos eventos, porque tem uma série de outros fatores que inclusive é fonte de muito preconceito voltado para a população gay, que é a gente identificado apenas como alguém sexual. Uhum. Não é só um fator sexual, uma experiência sexual que vai me determinar enquanto homem gay, né. Tem questões culturais, visões de mundo, a nossa homoafetividade, então é uma composição que vai sendo elaborada, construída e desenvolvida, para daí eu me entender como um homem gay. E tem estudos, tá, isso não é a minha opinião somente, tem estudos sobre isso, não é uma experiência, de abuso que define uma homossexualidade ou uma heterossexualidade, porque também aí o inverso valeria, né, um Também. menino hétero que uma mulher abusou, então ele virou hétero porque a mulher abusou? Ah não, ele não, né, porque ele é hétero. E aí vem uma camada de todo o preconceito que a gente traz enraizado de que a minha sexualidade ela é tão ruim que ela inclusive autorizou o abuso e agora eu fui amaldiçoado por ser gay. Se eu não tivesse sido abusado, não era. E reforça a ideia de que a nossa sexualidade é um desvio da Um norma. desvio da norma. É, o menino que foi abusado sendo heterossexual, se foi abusado por uma mulher, Ele é potente, ele macho, com não, 11 anos já estava metendo, e ele sempre foi heterossexual. super Entendeu? Não hétero. foi o abuso que causou isso, mas no nosso caso, se é um abuso com uma pessoa que depois se percebe homossexual, então tá, então foi o abuso que causou esse desvio da norma. E aí, uma coisa que eu queria conversar contigo é que a gente tem, obviamente, a gente vai ter muitos espectadores que estão vendo essa Uhum. live e pensando, talvez não necessariamente sobre a própria experiência, graças a Deus, uma grande parcela de nós não sofreu nenhuma forma de abuso, mas talvez esteja se relacionando com alguém e cause uma certa suspeita. Essa pessoa talvez esteja pensando: será que o meu namorado, será que o meu parceiro, será que as questões que ele tem em relação à sexualidade dele, ao ato sexual, as travas que ele tem, as encanações ou as fixações que ele tem, será que podem ter sido originadas por um abuso? E aí a minha pergunta é: dá pra gente perceber isso? Tem 2 pontos aí que eu acho que é bom a gente direcionar, né, tem muitos homens gays que ficam investigando a todo custo se tiveram um abuso, justamente pelo que a gente falou antes. Então eu acho que qualquer disfunção que eu tenha de relacionamento, sou enganado, me traem, mentem, ou é difícil encontrar um parceiro, então tomar um pouco de cuidado, porque às vezes também tem um carregar para esse lugar de eu sofri abuso,
isso no indivíduo, porque eu tenho algumas coisas que são enfrentamentos da vida. E aí é cuidado para não patologizar o que é normal, É um né. desejo de simplificação. Eu não Exato. consigo. E é autorização. Uma Sim, vez que eu fui abusado, só me fodo, então tá autorizado. não é culpa minha, eu não E tenho que não me resolver isso. implico também em lidar com isso, exatamente. Exato. O outro lado, eu gosto de 3 passos que eu uso para muitas coisas e na clínica também. Primeiro você acolhe e avalia a segurança da pessoa, se ela tá bem, como que isso tá impactando, mas muito na escuta, né. Depois você cria um plano mental de cuidado, mas não vai para o lugar do tratamento, porque o tratamento é com um profissional. Mesmo que você seja um profissional, do seu Uhum. parceiro você não é. Não Claro. tem como, porque tem viés afetivo vinculado na Uhum. relação. Então a minha dica é, se você tem suspeitas, primeiro não nomeia para o outro e não diz para o outro: "Você sofreu abuso, eu tenho certeza", ou qualquer coisa do tipo, e nem faz provocações do tipo assim: "É melhor você dar uma olhada nisso aí, hein". Mas talvez ir tateando e sensibilizando pra pessoa buscar uma ajuda profissional psicoterapêutica, sem dizer pra ela qual é a demanda que ela tem, porque você acha que ela tem. E aí no processo dela, no tempo dela, com a segurança que ela puder sentir, isso pode vir à tona. Agora, cai na mesma armadilha, talvez você tá achando que todas esses ecos são por uma questão de um abuso que a pessoa sofreu, e Talvez não. não. E aí agora passando para o processo terapêutico, você mencionou algumas coisas. Uhum. Como é que isso acontece, né? Eu sei que é algo extremamente complexo para a gente conseguir explicar num vídeo de YouTube em poucos minutos, mas como é que você lida? Você tem uma especialização em trauma, correto? Sim, Então, algumas eu tô terminando outra, mas eu amo. pois é, acho que talvez seja difícil imaginar um trauma maior do que uma violência sexual. Como que se lida com esse trauma? Como é esse processo? Primeiro, aí manejos clínicos possíveis, cada um tem o seu, vou contar de como eu funciono. Eu trabalho a partir de 3 olhares: o olhar do trauma, o olhar da psicanálise como um pano de fundo e de construção desse desejo, dessa identidade, dessa subjetividade, e a terapia cognitivo-comportamental para elaborar um pouco de crenças que são disfuncionais e que trazem sofrimento, né, porque daí, no trauma eu olho para o corpo, como que esse corpo reage às experiências? O trauma começa no corpo, o trauma do abuso sexual infantil, principalmente, é no corpo, Físico. é físico. Então esse corpo aprende um código de reação para preservação, ele não é um corpo que é fraco, é um corpo que, sob ameaça, ele reage, Uhum. estabelece um código. E daí eu crio algumas crenças disfuncionais, conscientes ou não, e vou construindo a minha identidade. Então eu vou crescendo pensando que tudo aquilo que consciente ou inconscientemente assemelha a minha experiência traumática, pede para o meu corpo reagir da mesma forma. Então, por exemplo, em futuras experiências sexuais, o corpo dela pode reagir da mesma maneira. Pode não, ele vai. Mas não é necessariamente só em experiências sexuais, mas é qualquer coisa que aí entra a psicanálise, né, que esse inconsciente interpreta como uma ameaça, que não tá na linguagem, não tá nessa fala construída. Esse corpo pode reagir da mesma forma. Então, de repente, eu tenho uma reação física numa experiência que não tem nada a ver com uma experiência sexual, mas aí é relacional, e as crenças disfuncionais, como eu acabei de dizer. Ah, mas todo homem não presta, eu nunca vou ter um amor, eu não sou digno de ser amado, que é fruto de alguém que foi abusado, pode ser, né, eu tô falando do recorte do abuso, que vai construindo. Então, primeiro é criar espaço de segurança e amparo. Não tem como tratar trauma numa psicoterapia agressiva, assertiva ou neutra, onde eu não existo na minha relação com o paciente. Eu sou um sofá que tá te ouvindo aqui, você chora 40 minutos, eu falo: "Acabou, muito obrigado, Volta até semana que vem". Imagina, na minha leitura, não não existe. existe. É amparo, é criar contorno de segurança, porque daí é assim, a vida real é essa vida, que não deveria existir abuso, mas existe. A gente não vai passar borracha no trauma, mas no mínimo eu tenho que ampliar o meu contorno e a minha borda para entender quanto cabe em mim de emoção e de lidar com isso, até para eu reeducar meu corpo, porque quando eu acesso isso na idade adulta, eu preciso reaprender que eu não sou mais uma criança indefesa que está perante um abusador que é mais poderoso que eu e que eu posso ter outras reações perante essa situação e que nem todo mundo é um abusador. Eu vou colocar de uma maneira simplificada, mas com todo respeito, isso é muito maior e mais amplo, mas é basicamente trabalhar uma consciência. O que eu vivo hoje com essa pessoa, com essa relação, não tem como se assemelhar com aquilo que eu vivia aos 8 anos. Porque com 8 anos eu não sabia de muita coisa, eu era pequeno fisicamente. Então, para eu poder viver exatamente a mesma reação, eu teria que voltar exatamente para a mesma cena. E voltar no tempo não dá, tá? Mas não é tão simples assim, né? A gente elabora, é um processo. É, isso pode levar anos. Anos. Não é você, profissional, que determina o tempo da pessoa resolver ou trazer à tona. Você vai
criando espaços de segurança, de confiança, de vínculo, porque tem que ter vínculo na terapia, se humaniza para que essa pessoa perceba que existe um humano do outro lado, e aí, aos poucos, isso vai surgindo. crescendo. Querido, eu não quero terminar essa nossa conversa sem entrar num ponto específico também, que é outro ponto cego a respeito da violência sexual, que é a violência marital. Tem muita gente que não percebe isso, o abuso não acontece exclusivamente só com crianças, só com adolescentes ou em circunstâncias de violência, circunstâncias de desconhecidos. A gente tem casos, isso é muito comum em relacionamentos heterossexuais, também pode acontecer em relacionamentos homossexuais, que é forçar o seu parceiro a fazer sexo. Não é porque você é casado ou porque você namora a pessoa há tantos anos e já deu consentimento várias vezes para fazer sexo antes, que a pessoa está sempre autorizada a fazer sexo com você. E eu queria falar um pouquinho sobre as nuances dessa discussão, especialmente dentro de um relacionamento homossexual, porque a gente tem muito aquela questão do, o passivo e o ativo, então é um casal que está muito tempo junto, e aí o passivo quer que o ativo seja passivo, ou o passivo quer que o ativo seja passivo também, enfim. Então pode acontecer dessa maneira também, de forçar um papel que a outra pessoa não quer fazer. Como é essa questão do abuso marital? No outro vídeo eu falei um pouco de possibilidades de construção de identidade enquanto homem gay, e o sexo sempre vem na frente, antes do afeto. Tem um estigma que precisa ser quebrado, que é essa voracidade sexual que é atribuída aos homens gays, que precisam ter muito sexo, que inclusive é um medidor de qualidade de relação, e pra mim é o pior medidor, porque tem um dia que você não tá afim, tem um dia que você vai fazer chuca, dar cu, ficar de pau duro, sei lá. Parar com essa fantasia de que o sexo é o melhor indicador pra dizer se uma relação é boa ou não. Porque a demanda sempre é: "Ah, minha relação tá acabando porque a gente não tá transando 10 vezes por semana, só uma a cada 2". Calma, né, porque talvez a régua esteja muito alta e sempre comparativa, fulano, ciclano, não sei o quê. Então primeiro começa com o erro de que, a demanda sexual, né, nessa frequência é alta, só que o sexo é bom encontro de 2 pessoas. Para o sexo ser bom, tem que ter 2 pessoas que estão afim e que esse momento case. A violência começa quando você pensa: "Putz, fudeu, quarta-feira é dia de fuder, vamos lá, né". Chegou nesse lugar que você não consegue nem falar com seu parceiro, porque tem gente que determina dia. Sim. Ou determina ou já espera que aquele dia seja o dia. Aí se isso falha, essa meta falha, a relação tá falhando. E aí eu não invisto em nada mais. Eu não investo em parceria, em planos, em vivência, Intimidade. afeto, carinho. É isso, eu vejo muito relato de gay e já vivi isso. Não tem abraço por abraço, é abraço que termina com a mão na bunda, abraço que termina com a mão no pau. Não dá pra ser só um abraço. Às vezes você tá triste, na minha última relação isso acontecia muito, eu estava triste, eu queria um abraço de acolhimento, mas tinha que caminhar pra outro lugar, né, e o sexo ruim ainda, que é pior. Então assim, caminha com sexo bom te distrai, né, ainda você se diverte. Então é muito também entender um pouco de que demandas são diferentes, necessidades são diferentes, tempos são diferentes, e aí vem a violência. A violência é que ela começa numa tentativa do sexo e termina numa queixa e numa acusação. Você não me ama mais, você não quer, e se esse outro é mais fragilizado e vulnerabilizado, culpa, e eu sou um lixo, eu não presto pra namorar. Se você me amasse, você faria esta outra coisa que eu quero. Exatamente. Eu já vi casos de pessoas que ficaram se violentando anos numa relação, em relação não monogâmica, mas a pessoa não concordava com aquilo, mas na tentativa de amar a esse outro, ficou ali tentando se adequar e com violências contínuas. E o outro Não percebia. via, mas ignorava, porque o prazer dele Claro. estava acontecendo, né, o que interessava pra pessoa estava acontecendo. E isso é muito comum. Então acho que tem as outras violências que são paralelas, e isso muitas vezes leva ao fim da relação. E tem um outro ponto, que é uma estratégia, né, eu começo a dizer que você não transa comigo na frequência que eu gostaria, mas na verdade eu quero transar com outras pessoas e não sei falar sobre isso na relação. E eu ouço muitos casos clínicos que a pessoa conseguiu elaborar, chegar num acordo de uma relação saudável aberta, com acordos, limites combinados, e que daí as relações fora da relação matriz reduziram e a vida sexual do casal melhorou. Por quê? Porque o mistério, a sombra estava sendo maior do que o declarar. Vamos declarar que a gente tem tesão em outras pessoas, o que que a gente pode fazer? E daí também tem isso, começo a sabotar, começo a criar um planinho pra dizer assim: "Só te trair porque você não transa comigo 10 vezes por semana, tá?". Precisa de muito diálogo numa situação como essa e uma grande avaliação, se tá nesse ponto, é um momento de ter que uma conversa, esse relacionamento tá fazendo sentido? A gente quer continuar com isso daqui? E sexo no relacionamento é tema para um outro vídeo inteiro. Eu já pensei, você estava falando Vamos aqui, continuar no abuso, porque senão a gente você estava falando aqui, eu já estava pensando, isso já é né, tema para um outro vídeo já. o dia inteiro.
Sobre abuso, gente, se você conhece qualquer pessoa que pode estar sofrendo abuso, você tem alguma suspeita, alguma criança, algum adolescente ou qualquer outro caso, isso também acontece com adultos, como a gente sabe, você pode denunciar no número 100. Ele recebe todo tipo de denúncia com segurança, com anonimato. Então é importante a gente realizar esse trabalho também, especialmente para proteger crianças e adolescentes. Para quem quiser conhecer mais do trabalho do Lei, a gente vai ter, primeiro, como é que está a sua situação com redes sociais? Que você me contou que você perdeu o seu Instagram. Não, na verdade eu tinha um Instagram antigo, Hã. e é bem antigo, e por algum motivo hackearam, eu não consegui mais acessá-lo. Mas o que eu divulgo nos vídeos já é o atualizado, O já é a o que eu tenho acesso. o arroba Leiliano Psicologia. Exato, mas alguém me buscou, algumas pessoas me buscaram nesse outro, mandaram mensagem lá, só que eu não tenho acesso. Por sorte, buscaram por vocês. Então é Uhum. só arroba Leiliano Psicologia é o que tá lá funcionando e tá ativo, não tem Tá. problema nenhum, tá? E a outra maneira também de entrar em contato com o Leiliano, ele é o meu parceiro na roda de acolhimento, a gente vai ter mais uma roda de acolhimento Dia 27, né? dia 28, se eu não me engano, que é um sábado, 28 de junho agora. A roda de acolhimento, você quer falar só um pouquinho pra A gente? roda de acolhimento é literalmente uma roda para acolhimento, a gente não tem um único tema determinado, a gente faz um início, uma atividade que vocês dizem os temas para serem trabalhados, durante 3 horas com um intervalo, a gente vai debatendo esses temas, trocando experiências e acolhendo essas demandas. Não é terapia em grupo, porque não dá tempo de aprofundar e conhecer todo mundo nesse lugar, mas tem tido bons resultados e bons retornos, né, a gente ouve muito feedback positivo e agradecimento. E é um pontapé, para muita Ah, gente é um pontapé inicial nesse processo de buscar uma terapia, de entender como funciona, de também um processo de cura, até de se entender pela vivência dos outros, né, de: uhum. "Olha, eu não sou o único que se sente assim". A roda de acolhimento é virtual, então você pode participar de qualquer lugar. Eu vou colocar o link para os ingressos no descritivo do vídeo. Querido, muito obrigado Eu que pela agradeço. presença. Foi ótimo de novo. Eu amei, amei. Eu amo estar aqui nesse canal. Eu tenho muitos pacientes que vieram do canal, que também tem sido uma jornada muito bonita. Eu tô vivendo muitas vidas na minha vida. Isso é muito importante para mim. Obrigado. É isso, gente. Beijos e até a próxima. Beijo.